Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Alberto, como vai? Tudo bem? Olá, Guto. Tudo bem, prazer. Prazer, bem-vindo aqui ao canal Vinhos e Prazeres. É, o Guto é do Vila Santa Maria, que fica lá na região perto de Santo Antônio de Pinhal, né? E de Campo de Jordão, quer dizer, então o acesso, pegando a estrada certa, o acesso é fácil e um lugar muito bonito e interessante, né? Aqui Então, pertinho de São Paulo. Vamos é, conversar um pouco. Conta pra gente, é, Guto, é um São pouco Bento de da, Sapucaí, né? A cidade lá. da Santa Isso, é São Maria. Bento. Nós ficamos na divisa com o sul de Minas, né, bem pertinho de Paraisópolis, Brasópolis ali, né? Estamos meio que encravado no meio da Mantiqueira, embora seja estado de São Paulo, né? Mas é bem divisa, é bem divisa. Então, nós temos uma altitude muito boa, temos um clima muito ameno e propício, né, para o cultivo de vites viníferas. Diz a história que lá na época de Dom Pedro, o pessoal já explorou aquela região lá, a mando do rei na época, né? Que tinha um potencial muito grande por causa da altitude do clima muito parecido com o clima europeu e tudo mais, para o pessoal fazer plantio de videiras. E houve um estudo lá nesse período longínquo aí de que era uma área, uma região boa para se cultivar vinhas. Mas até então ninguém colocou em prática, né? Pelo menos nós não temos histórico nenhum ali de vinícola naquela região. Temos aqui até Andradas, um pouco para frente, Espírito Santo do Pinhal e tudo mais ali. Há muitos anos atrás tiveram vinícolas que surgiram e depois fecharam, né? Muitos anos atrás, década de 50, 60, às vezes algumas até 70, depois elas se extinguiram. Eu acho que por conta deles não terem investido muito em qualidade de vites, de uvas, né? Eles ficavam mais nas lambrusca, uvas de mesa, fazendo um vinho assim com pouco tanino, com pouco açúcar, né? Você não tinha um vinho superior, você tinha um vinho de garrafão, como dizia meus avós, né? Os italianos para chutear um pão ali e comer um pão com vinho ali, né? Que era o mais comum. Colonial. Vinho colonial. E, e meu irmão tinha uma propriedade ali, a minha cunhada é jordanense, e ele tinha uma Ah, propriedade pequena ali de veraneio, uma chácara com uma casa, desde 98, 97. E aí, quando eu vim trabalhar para cá, que eu morava no interior de São Paulo, lá na região de Presidente Prudente, e ah, sempre lidei com agricultura, gado, sempre estava, além do lado empresarial, envolvido com agricultura e pecuária. Eu vim morar em Jaguariúna, de onde eu estou hum, falando hoje aqui. Nós temos uma filial de uma das empresas nossas aqui. A nossa área é industrial, nós temos uma trading e temos alguns produtos na área de tecnologia, né, software, de controles de warehouse de grande porte. Esse é o nosso maior produto hoje. E aí, quando eu vim em 2005 para cá, 2004, 2005, ele falou, puta, cara, tem vontade de plantar uva para ver se a gente faz vinho, né? Que nem os nossos maluco, né? antepassados. Eu falei, dá para fazer, ué, vamos embora. Nunca mexi com uva, não, mas a gente aprende, né? Como diz a princesa Rothschild, o difícil de cultivar uva são os primeiros 100 anos, né? Depois a gente aprende, né? É mais ou menos assim, viu? Que nós já estamos há 15, 16, Apanhando. e eu diria para você que apanhando mesmo. Hoje a gente apanha menos, mas Claro. apanha, mas apanha. Tá ganhando, Todo pelo. ano a gente, todo ano a gente muda um procedimento, melhora. A melhoria é sempre bem-vinda, né? Como a gente Claro, trabalha com indústria há muitos anos, então a gente persegue uma melhoria contínua mesmo. Nós claro. temos implantados lá ferramentas de ISO, nós temos bastante tecnologia embarcada aqui. A lavoura hoje, na maioria dos setores dela, se você não tiver um investimento grande em Não, tecnologia e com cuidado, com ferramentas tecnológicas, com inovações, com pesquisa e desenvolvimento contínuo, claro. você vai ficando, que eu acho que isso que aconteceu com o pessoal lá no passado, né? E aí, então, nós partimos para uma agricultura, eu diria que a nossa agricultura lá hoje é uma agricultura de precisão mesmo, a gente trata, você não viu nossas máquinas, Alberto, não, né? Não vai faltar oportunidade, eu gostaria muito que você voltasse lá para eu Claro, passear com você pelo vinhedo, para você ver a área de agricultura, né? claro. Os Vamos lá. investimentos que a gente tem que fazer para ter um produto de qualidade, desde o cuidado com a saúde dos colaboradores, né, que são tratores gabinados, são
equipamentos que a gente usa com pulverização, que são atomizadores, não são pulverizadores, eles têm maior eficiência, com menos produto lançado, com produto menos tóxico, ou seja, você consegue otimizar mais de um lado e menos do outro, ou seja, indo cada vez mais para o lado natural, né? Com menos intervenção ao meio ambiente e à planta, principalmente, né? Porque senão a gente não consegue ter um vinho de qualidade, né? A nossa enóloga brinca muito com a gente, mas ela é muito brava, a Isabela, e exigente. Vamos trocar o bravo por exigente? Ainda bem, né? Ela me deu de Juiz de Fora lá, a bichinha bate na gente. Nós apanhamos muito dela para ter um produto de alto nível. Porque e o produto de alto nível começa na lavoura. Sem dúvida. Ela pega muito da gente, com razão, né? É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui com ela. Porque a qualidade da uva, ela interfere diretamente na qualidade do... Então, ela pega muito no pé da gente com a qualidade das uvas por conta de... Ela brinca e fala uma frase que fica sempre na minha cabeça, eu repito para os colaboradores lá toda semana, que é: nós podemos fazer um vinho ruim de uva boa, mas nós não podemos fazer um vinho bom de uva ruim. Não. Mas nunca. Ela falou, mas nem o melhor químico possível consegue consertar uma uva ruim no tanque, esquece. E nem é a nossa intenção. A gente trabalha muito, muito na excelência de qualidade da uva, da videira e da uva, consequentemente, por conta de ter um vinho de alto nível com a menor interferência possível. Os nossos vinhos não têm chaptalização, os nossos vinhos não têm nenhum tipo de interferência. O Brix que ele tem, o nível de álcool que ele tem, vem de acordo com o Brix que ele tem na lavoura. Então, a gente briga até o último minuto para conseguir colher essa uva com o melhor Brix possível, com o melhor equilíbrio de acidez possível, porque dali ele parte para a câmara fria imediatamente. Outro cuidado que a gente tem, nós temos uma câmara fria lá na sede da fazenda. Ele entra na câmara fria, ele sofre um resfriamento para depois ser transportado, para a gente perder o mínimo de qualidade dessa uva. Não oxidar, fermentar. Nem o processo oxidativo, né, precoce, nada. Então, assim, são cuidados que muita gente fala assim, mas é muita frescura. Não é não, o resultado dá na garrafa lá depois. Já visto esse ano, nós ganhamos 4 prêmios no concurso nacional aí da Awards, né, que foi no Rio de Janeiro. Foi tudo meio remoto esse ano, meio banda moto. Mas, o Sauvignon Blanc levou, o Chardonnay levou, o Syrah Jovem levou, e o espumante. O barricado nós nem mandamos para lá, não deu tempo. Ele não estava pronto. Então, esse ano ele vai, né, o 19. Ele não estava pronto, ele não estava engarrafado ainda, ele estava nos barris de carvalho. Né? E a gente usa também barrica de carvalho francês e americano, mais ou menos um meio a meio. O americano é um pouco mais ameno, o francês é um pouco mais agressivo, no bom sentido, em passar aromas ali de madeira. E nós também temos por premissa usar a madeira muito a favor de equilibrar o vinho. Então, você tem que ter um cuidado muito grande, porque nós temos que pensar no lado comercial também, né? Não dá para você falar assim, vou fazer um vinho altamente tânico, com teor de álcool lá em cima, com madeira pra caramba, não sei o que. O brasileiro não gosta disso. É verdade. Vamos ser sinceros, o brasileiro não gosta disso. Nós temos bons conhecedores de vinho que apreciam muito isso, mas é uma minoria. Esse público não te dá volume de venda. Então, nós temos que manter um equilíbrio entre qualidade, entre produto fino, de alto nível, / custo, para a gente poder ter custo comercial. Não adianta nada eu ter um vinho lá de R$2.000 e vender meia dúzia de garrafa por mês. Você não é francês, né? Não é por aí, né, Alberto? É bem complicado esse equilíbrio, sabe? Então, nós temos cuidado. Eu e o Marco discutimos muito isso com muita frequência, para a gente ter um produto com a enóloga também, para a gente ter um produto que seja bom, seja fino, que seja de alto nível e que tenha um preço de mercado. Claro. Precisa ter um preço de mercado. É verdade. E aí, então, introduziu-se a dupla poda, né? Falando um pouco de produto aí vamos falar da dupla poda, ou poda de inverno, ou poda invertida, né? Desde o começo. A gente usa mais poda de inverno. Nós preferimos dizer que a nossa safra é safra de inverno, ou são os vinhos de inverno, né? A gente gosta mais desse título aí. E isso aí foi desenvolvido pelo Murilo, né?
Dr. Murilo de Albuquerque Regina. O Murilinho. Murilo, O Murilo é um puta do estudioso na área, 8 anos na França, um pós-doutorado em etimologia de plantas e uma série de outras coisas. Ele veio com a dupla poda para cá, eu acho que em 2003, 2002, 2003, ele plantou, ele mesmo plantou lá uma área e veio trabalhando. Nós plantamos logo na sequência, 2004, 2005, nós plantamos lá um talhão de Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, 4.300 pés, lá de 2004 para 2005, para poder ver se realmente a gente tinha uva fina. Claro. E aí viemos fazendo esse acompanhamento com o pessoal da Engenharia de Alimentos da Unicamp, com o pessoal de Enologia da EPAMIG, com uma série de gente aí qualificada para ver se o produto era comercial, era vendável, era fino, era de alto nível, né? Se podia ter valor agregado ou não. Tinha 1 milhão de interrogações na nossa cabeça, né? Claro. E aí, então, poxa, de 2008, 2009 em diante, depois de 5, 6 anos, a uva é boa, tem bons taninos, tem boa coloração, o Brix dela é bom, consegue um Brix legal, só que tem que fazer a inversão do ciclo dela, senão nós não vamos conseguir. Porque lá na Mantiqueira nós temos um ciclo de inverno seco e o verão muito, muito chuvoso. Então nós temos aí um índice que vai despencando, né? Ele vem caindo a partir de março. Então, março, abril, maio, junho, julho, cada vez menos chuva, até agosto. A partir do dia 15, 20 de setembro, o índice pluviométrico vira e ele começa a subir. Setembro, outubro, novembro, dezembro chove muito, janeiro chove muito, fevereiro, depende do ano. Se nós temos El Niño, chove muito, se nós temos Lanina, começa a chover menos. Claro. Esse ano nós estamos sob efeito de Lanina, então nós já entramos em fevereiro com alguns pequenos veranicos, que a gente chama. Né? Você tem, às vezes, 4, 5 dias de chuva e depois nós temos 10, 12 dias de sol de estralar a mamona, como diz o caipira. Né? O bicho arrebenta de calor. E nós estamos no veranico essa semana. Para nós é lindo esse veranico nesse período. Porque você viu as videiras lá, Alberto, elas estão todas inflorescendo, né? Uma sorte. Então, assim, com a inflorescência monstruosa. Então, assim, a gente pede para o Papai do Céu ajudar agora e mandar umas 3 semanas com pouca chuva para a gente, até a gente converter essa flor em chumbinho, que a gente chama. Claro. Quando ela vira o chumbinho, que é a baga minúscula, ela já fica menos suscetível a doenças, a infestação de fungos, né? Tá. De antracnose nas folhas e de Grommelera botrytis, né? Que é a podridão de cacho, que é o míldio, que é um mofo, né? É um fungo que se estabelece no lado inverso da planta, que o avesso da folha da videira é peludinho, né? Sei. Ele tem micros pelos ali, né? Então ali o bicho se instala e se prolifera com uma rapidez de horas. Você tem ideia? A gente com período de chuva e calor, nós temos incidência de míldio atacando o vinhedo, assim, em 48 horas tudo pode mudar, né? Tem uma rádio que fala que em 30 minutos tudo pode mudar, né? Nós lá em 48 horas tudo pode mudar. Então a tensão é violenta em cima. Aí, de novo, nós temos máquinas qualificadas, especiais, justamente para isso, para cobrir o vinhedo com pulverizações rápidas. Normalmente a gente pulveriza de madrugada, começa às 3h30, 4 da manhã, para quando amanhece o dia, o sol começa a esquentar, já terminou, né? Para esse fungicida fazer um efeito ali, porque a gente usa classe toxicológica mais baixa, por opção. Claro. E mesmo que a gente tenha que pulverizar mais vezes, mas a gente prefere usar um grau toxicológico menor, né? Por razões óbvias, né? Para não ter risco de passar nenhum tipo de gosto ou cheiro ou qualquer coisa do tipo para a uva, né? Para não gerar nenhum problema no vinho depois. Sim. Isso já aconteceu com amigos nossos, né? Já tiveram problema de uso de fungicidas novos aí, ter problema. E aí, então, a gente poda ela, então, na inversão, nós podamos ela em agosto, né? Para fazer a inversão. Agosto, poda normal. Tratamos desse ramo. Agosto, setembro, outubro, tiramos toda a carga dela de flores com tesourinhas especiais. E aí nós tratamos desse ramo, né? Tutoramos esse ramo, vamos guiando ele na espaldeira, faz uma desfolha para deixar metade dos ramos mais
expostos ao sol para ele madurar mais, esse ramo vai madurando, ele vai ficando com aquele aspecto de marrom para o seco, né? Como o pé de videira mesmo. Claro. Quanto mais marrom, quanto mais aspecto de seco esse ramo tem, mais maduro ele está, melhor ele vai responder na poda de inverno, que é feita aí na segunda semana de janeiro. Tá. Então, aí na segunda semana de janeiro, a gente entra com a poda, que é ciclo de inverno, que é a nossa poda de produção, que nós chamamos internamente. Tá. Então, nós chamamos a poda de agosto de poda de formação, que ela forma ramos, né, volumosos, aí, quanto mais ramos, melhor, porque nós vamos ter mais opção de poda depois, e maior quantidade de brotos, consequentemente, maior quantidade de cachos. Sei. Aí, em janeiro, então, após o dia 15 de janeiro, nós entramos com a poda de formação, aplicamos um estimulante de brotação biológico chamado Dormex, que ele é usado muito no pessegueiro, ele é usado muito em caquezeiros, em mangas, em outros tipos de cultura, de fruticultura. Ele serve para melhorar a brotação e para deixar ela mais homogênea. Para a gente não correr o risco de ter meia dúzia de brotos essa semana, meia dúzia semana que vem, meia dúzia na outra. Tá. Isso dá problema na maturação da uva lá no final. Uma semana de diferença de maturação no ciclo da videira para nós é grande, muda muito no ajuste fino. Para você ter ideia, nós temos aí histórico, né, que a gente monitora, a uva tinta, nós temos um ciclo de 180 a 188 dias. Olha a variação que eu estou dizendo para vocês. Nós temos 8 dias de variação de um ano para o outro, por conta de algum tipo de chuva no finalzinho do ciclo, né? Alguma intempérie, porque aí nós brigamos também com o frio, né? Claro. Julho nós temos risco de geada na mantiqueira. Então, quando entra de maio em diante, nós temos uma estação meteorológica também que fica na sede, e nós temos alerta de geada a partir das 19 horas, depois que o sol se põe aí. No inverno se põe 17h20, 17h25, nós já não temos mais sol. 18 horas, breu completo. A partir das 18h30, a temperatura despenca, e aí nós monitoramos nós temos uma tabela de alerta de geada, né? Além da estação. Se a mínima nossa está na faixa de 12 graus, e a partir das 19 horas ela cai 1 grau por hora certinho até a meia-noite, ou seja, ela cai mais 5 graus, nós temos um risco de 0 na madrugada. Ela pode cair mais 5 ou 6 na madrugada. Aí nós usamos aquele combate de geada que você já deve ter visto na televisão, ou na França, ou na Itália, tambores, que são mini fogueiras ao redor do vinhedo, com uma solução que a gente faz, que a gente chama de farofa, que eu usava lá. Isso vem, o pessoal, eu fiquei sabendo que os viticultores da França usavam depois. A gente usava isso lá na minha região, em Taciba, Presidente Prudente, no café. Eu plantei café há muitos anos, e o cafeicultor do norte do Paraná, essa região nossa lá, onde eu morava, faz divisa com o Paraná, é Vale do Paranapanema. Muita geada. Então lá tem muita geada, é norte do Paraná, né? Região de Londrina, Cambé, aquela região lá. A região cafeicultora pega a gente lá, né? O oeste de São Paulo, o extremo oeste de São Paulo. Então a gente fazia isso na beirada dos cafezais. Então é uma farofa com serragem, salitre e óleo diesel. Mas é uma farofa meia seca, para ela não pegar fogo, não fazer labareda. Ela só faz uma fumaça branca muito densa, e ela permeia o meio dos vinhedos todos, e como a altura da rua do vinhedo é de 2 metros, assim como no cafezal também, as plantas ficam aí com 2, 2,5 de altura, essa fumaça vai se entremeando no meio da plantação. Como se fosse um colchão, né? E ela forma um colchão, e aí ela é encaixotada, né? Pelo efeito climático, que é o frio desce, o ar quente da atmosfera empurra ele ali para baixo, ele meio que ensaca ele aí no meio do vinhedo. E ele protege e não gia. É muito interessante. Muito legal. Então, o pessoal nosso lá no inverno tem plantões à noite, noturno, né? Nós temos vários plantões noturnos de rodízio com o nosso pessoal. Trabalho não para. Nós temos 2 quadriciclos que ficam circulando o vinhedo quando tem alerta de geada, e eles passam, os quadriciclos vão ateando fogo nas fogueiras e ficam alimentando elas durante a noite até amanhecer o dia. Nossa, trabalheira. Esse ano passado nós tivemos 2 eventos de alerta de geada. O ano de 2020. Trabalhoso, né? Conseguimos segurar. Foi bom. Não tivemos problema nenhum.
Então, e aí, com esse inverno seco, nós temos nesse período, né, de período de produção, que vai de janeiro a julho, agosto, nós temos uma amplitude térmica muito boa, que nós temos calor de dia e frio à noite. Escurece, a temperatura despenca. Amanhece e ela começa a subir. No inverno, ela chega a dar 28, 29 graus durante o dia. Chega à noite, ela vem a 2, 3, muitas noites com 2, 3 graus. Muito comum para nós. É verdade. Então, a tensão e a atenção no período de geada, para nós no inverno, é muito grande. Porque toda noite a gente acha que vai gear. A gente fica olhando na estação meteorológica. A partir das 18 horas, começa todo mundo a ficar no celular olhando a estaçãozinha. De hora em hora, ela dá um boletim para a gente eletrônico, sabe? De direção de vento, sensação térmica, umidade do ar, umidade do solo e temperatura no ponto de orvalho, que é o que a gente segue para congelamento. Claro. São 5 sensores. E essa tecnologia toda tem que usar a favor, né? Então, é bacana porque você vê lá o pessoal lá da lavoura, né? Negada mais, com todo o respeito, mais... Mão de obra. Mais bruto, mais grosso ali, né? Você acha que o caboclo é ignorante, né? Não tem nada disso, não. Tem bastante tecnologia embarcada, o pessoal nosso é bem treinado. Claro. Fizeram treinamentos na EPAMIG, de poda, de condução, de adubação, de pulverização. Então, o pessoal todo treinado, além do equipamento, o profissional é treinado. Então, você pode perguntar para qualquer um nosso da lavoura lá, para qualquer um da lavoura, eles te explicam como é que poda, como é que conduz, como é que... Os 20. Os 20. Muito legal. Temos 4 especialistas em pulverização. O Edinho coordena a turma de operação de pulverização, o Odair coordena a turma de condução, poda e adubação. Nós temos 2 encarregados com 2 times que ora estão juntos, ora estão separados. Mas todo mundo sabe fazer tudo. Muito legal isso que você colocou, Guto, porque às vezes a gente que está simplesmente consumindo vinho, abrindo vinho, bebendo vinho, não tem ideia do trabalho, primeiro da tecnologia que está por detrás e, além disso, tem ideia do esforço, não só do esforço na cadeia inteira, não é só do proprietário da vinícola, né? Como você mesmo disse, quer dizer, passar a noite lá. A pessoa que está colhendo a uva, que está fazendo a poda, ela tem um conhecimento, daquilo que ela está fazendo. É diferente de quando, por exemplo, os primeiros imigrantes vieram, ou de décadas, ou século passado, que você tinha muito empirismo, né? Você tinha muita vontade de produzir, tradição e tudo, mas fazia muito por empirismo. Hoje você consegue ter uma qualidade muito boa por essa associação, né? Associação da tecnologia com um treinamento, conhecimento na cadeia inteira, né? Não é só conhecimento do enólogo, é o conhecimento fora o custo, da pessoa que faz a poda, da pessoa que colhe até o... Não, o cara compra uma garrafa e fala que está caro, ele não tem a menor noção do custo que está embutido nisso, né? Eu ia chegar aí. O investimento é bastante substancial na parte física, estrutural, né? Um vinhedo não é barato para se implantar, desde as mudas, né? Que são 3.000 mudas aproximadamente por hectare, mas você tem espaldeira, você tem arame, você tem um ano de trabalho de implantação. O primeiro ano a gente chama de implantação, né, que é o ano que você planta, ela tem que ter um cuidado muito grande em cima. Você está formando a área, você tem muita incidência de praga, né, de erva daninha, que você tem que cuidar. A gente procura não usar muito herbicida, então você entra muito com manejo de roçar, a gente usa umas roçadeiras que são desintegradores, né, que é para deixar a matéria orgânica ali. Usa muito enxada mesmo na capina, né, nesse período de formação, porque o risco de você usar mata-mato ali e passar para a planta é grande, você contamina a planta, né? A videira é coisa que a gente não quer. E hoje nós estamos com aproximadamente 60.000 plantas lá, né, na área toda, são 25 hectares de plantio de vinhedo, é um investimento considerável. Nós temos uva plantada em 2005, em 2010, em 2014, e em 2018 terminamos de completar toda a nossa área tratorável. Então, hoje, nós estamos trabalhando muito com qualidade, com eficiência para melhorar a produtividade. Nós não temos mais áreas a ser plantadas ali. Então, a ideia é que vá aumentando o nosso volume, né, de acordo com que as plantas vão ganhando maturidade.
A partir dos 5 anos, elas passam a ser produtivas, principalmente por causa da inversão. 5 anos só de investimento, né? Sem produção, sem render nada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, nós entramos aí num período que muito difícil, porque até 2010 era só investimento. Aí, 2011 para frente, começamos a vender um pouco de vinho, mas vendendo mais na informalidade, sem e-commerce, sem um local. Em 2018 que a gente vem construir aquela estrutura lá que você conheceu, Alberto. E aí, então, nós tínhamos aproximadamente umas 10 mil garrafas de vinho na Câmara Fria, e falamos, bom, com 10 mil garrafas dá para a gente começar a trabalhar com enoturismo. E aí tivemos uma surpresa boa, que foi boa e preocupante ao mesmo tempo, que começou a vender muito vinho lá. E aí a gente ia montar um e-commerce, não montou, em 2018, para não vender, para vender só lá no local, porque imagina, o cara vai lá para almoçar, para ter uma experiência de harmonização de comidas e brusquetas e tudo mais, e chega lá não tem vinho para tomar. Como é que faz, né, cara? Aí não dá, né? A gente é comerciante, nós somos empresários já há muitos anos de outras coisas. Você não pode ter essa ruptura de produto, né? Principalmente depois que você bota no mercado, né? É muito ruim isso, comercialmente falando. E aí uma preocupação muito grande nossa com isso. E aí meio que corremos contra o relógio, né? Dando um puta de um tratamento na videira, mas você não consegue falar para ela, moça, produz rápido, eu preciso... É uma safra por ano. Não adianta, uma uva branca, você aí com 4, 5 meses você engarrafa, um rosé, 4, 5 meses você engarrafa, mas você não consegue passar um chardonnay no carvalho, por exemplo, aquele chardonnay que você tomou lá, Alberto, ele é passado no carvalho. Sim. Né? Ele tem um período curto de carvalho, que é só para dar uma arominha de madeira, né? Só para melhorar um pouco. Ele ficou com amarelo um pouquinho mais dourado, né? Muito cristalino, com aroma de madeira bem levezinho, mas deu um equilíbrio muito legal naquele chardonnay. É verdade. Eu gostaria de ter passado o Sauvignon Blanc também, mas comercialmente falando não dava. Nós tivemos que engarrafar o Sauvignon Blanc logo sem barrica, porque não tinha mais. Ficamos sem Sauvignon Blanc uns 2 meses na vinícola. Então, hoje nós temos 7 produtos, né? E hoje qual é a tá produção legal. atual? Então, esse ano nós batemos 40 toneladas aproximadamente. Então, ela está crescendo. No ano passado foram 25, pulando para 40. Esse ano, eu estava brincando essa semana, lá nós temos uma lousa lá no nosso barracão lá de trabalho. Tem um mapa aqui atrás de mim, vocês conseguem ver. Dá para ver, bonito. Esse mapa é o mapa da fazenda, com todos os 18 talhões segmentados. Então, a gente tem os talhões por número. Claro. E matriciamos as ruas, né? Então, você tem o T1, R1, R2, R3, R4. Então, se o menino está andando lá e fazendo uma capina, ou uma poda, ou sei lá o quê, e ele vê qualquer anomalia, ou formiga, que é um troço que pega muita gente do dia para a noite, claro. O cara fala assim, lá no T5, na R13, na R13 tinha um puto de um formigueiro lá. Aí o menino vai matar formiga, ele já anota no caderninho lá, o que já vira, ele já vai em cima e já mata primeiro aquelas. Depois ele revisa o resto. Claro. Esse ano nós estamos perseguindo aí em torno de 60 toneladas. Teoricamente, uma garrafa por quilo. Tá. As cabernets um pouco menos, as brancas um pouco mais. Então, na média, uma garrafa por quilo. Então, nós devemos chegar esse ano agora com aproximadamente 40 mil garrafas, o ano que vem. Só que a gente fala o ano que vem, colhe a uva esse ano, 60 toneladas é vinho para o ano que vem, né? Segunda quinzena de julho, 1ª de agosto. Vai até agosto. Do clima, no finalzinho ali, como é que está da maturação. Se chover menos, a gente segura ela mais, que nós temos mais brix, né? O teor de açúcar maior, consequentemente um álcool maior, e aí nós temos um potencial de guarda nesse vinho maior também. E vocês têm o espumante Chardonnay que é colhido em época normal, né? Que não tem dupla poda. Nós temos um Chardonnay que é safra de verão, porque a uva Chardonnay, para o espumante, não te exige um brix tão alto. Então, a gente colhe ele na faixa de 20, 21. Nem pode ser muito alto, né? Senão ele vai ficar muito alcoólico e aí o álcool se sobrepõe aos aromas ali e fica um troço ruim. Quando você bota na boca, você só sente um álcool que explode, né? E nós trabalhamos ao contrário. Nós trabalhamos quando você bota o vinho na boca, ele explode ali outros aromas e sabores ali, né? E por enquanto vocês não têm da produção aí, né? É só uva que vocês fazem. Hoje nós produzimos em parceria com a Epamig. Nós não temos uma vinícola, mas pretendemos começar ela esse ano ainda. Espero que a safra de inverno de 2022 seja lá já. O turismo cresceu bastante. Essa necessidade das pessoas por procurar um local mais tranquilo, né? Principalmente
no meio dessa pandemia ainda, porque não podemos falar pós-pandemia, porque não estamos nem perto de sair dela, né? E a comercialização, como é que é hoje em dia? Comercialização hoje 80% é na vinícola. Nós não temos ponto de venda ainda por razões óbvias que eu falei aqui. Não podemos aumentar muito a venda porque nós temos que manter o equilíbrio, né? Claro. Para ter ali para o nosso visitante sempre o vinho em primeira mão. Claro. O nosso e-commerce de 2019 para cá está funcionando. Ele funciona bem hoje, né? Vendemos pelo e-commerce, sim. Está lá no nosso site e tem funcionado bem. Mas nós damos ênfase muito à visitação, principalmente por causa do restaurante também, né? Claro. A gente trabalha muito na excelência do atendimento, na excelência da comida, do nosso sommelier lá do Christian, de fazer um bom atendimento e uma boa apresentação dos produtos nossos, sejam eles enológicos ou gastronômicos. Claro. As brusquetas são trabalhadas ali, nós temos 2 chefes, o Roque e o Yuri. Temos a Carla também, que é a subchefe muito boa, e o pessoal todo bem treinado mesmo. É bom salientar, todo mundo da região, todos são locais. Muito bom. Os chefes vieram de formação da escola de Campos do Jordão. Nós investimos em treinamento, tanto na lavoura quanto no restaurante. Todo mundo é local, tratorista é local, pessoal de poda é local, todo mundo mora nas imediações, sabe? É uma satisfação muito grande nossa. Nós fizemos uma opção de fazer dessa forma. Claro. Houve um gasto maior no início, né? Treinar todo mundo. Demora até conseguir alinhar isso, né? Por vezes, eu confesso que deu ali um pouco de frustração, né? Às vezes você não vê andar na velocidade que você queria. Mas o comprometimento deles hoje, a gente percebe que o que nós estamos é maior. É muito bom. E o que eles fazem com muito amor. A mesma paixão que nós temos, nós conseguimos passar para eles. Então, eles atendem com muito carinho. Não sei se o Alberto percebeu isso lá, mas eles entendem o que eles estão te apresentando, eles explicam o prato que eles estão te apresentando. Cada vez que o menu é mudado, eles recebem por escrito o que vai cada item no menu. Muito legal, o chefe faz uma degustação com eles ali, uma prova antes. Eles comem o que eles servem. Eles sabem dizer para você o sabor que tem, porque eles comem. Eles tomam o vinho, de vez em quando eu faço uma degustação com eles lá, com o Christian, pego o Christian no final do período lá, vamos tomar um vinho todo mundo. Tem gente que não bebe, eu brinco, encho o saco, falo, não bebe, mas pode cheirar, então cheira o vinho, tá vendo? Olha, tem isso, sabe? Para eles sentirem de verdade o que eles estão apresentando, o que eles estão demonstrando, né? Claro. Que a gente oferece ali, né? Claro. Tanto que se você falar mal de alguma coisa ali, é capaz de você arrumar briga, não. Vai dar confusão. E para quem está nos assistindo, quanto tempo aqui de São Paulo? Dá para fazer um bate-volta no mesmo dia? 2h20, 2h30 para ir tranquilo. Você sai de São Paulo, pega Carvalho Pinto ou pega Dutra. São rodovias muito boas, muito rápidas, né? Você sobe para Campos do Jordão. 20 quilômetros aproximadamente antes de Campos, você tem o trevo de Santo Antônio do Pinhal, você entra à esquerda para Santo Antônio do Pinhal, sentido sul de Minas. De Santo Antônio do Pinhal, lá na fazenda, tem 22 quilômetros, 23 quilômetros aproximadamente. Melhor. É um passeio muito bonito, você vai andar na montanha, na serra, as estradas são boas, são muito bonitas. Indo pelo caminho certo, né, Alberto? Se você está em Campos do Jordão, dê preferência para descer pela SP50, que é a antiga estrada que liga São José dos Campos a Campos do Jordão. Você vai pegar 5 quilômetros de terra. Esses 5 quilômetros são bem cuidados pela Prefeitura de São Bento. E quando que está aberto lá? Nós estamos abertos de quarta a domingo. Quando tem feriado, algum evento, a gente fica aberto a semana toda, a gente avisa no site. O restaurante é a partir de sexta, não é? Não, de quarta a domingo. Para almoço. A gente encerra às 18. Ok. 18, 19, às vezes tem gente lá, o pessoal estica um pouquinho, a gente não toca ninguém, não. Lá ninguém põe cadeira em cima da mesa, não. E a visita é por período que é feita? A visita, conforme tem o agendamento, nós montamos pequenos grupos, né? Para o guia sair fazendo aquela visita guiada, que passa no vinhedo, vai na cachoeira, passa na cave, né? Onde tem os espumantes ali, envelhecimento pelo método Champenois, que nós temos ali uma quantidade grande ainda de Chardonnay, e aí ele retorna por baixo do bosque lá no restaurante e na loja de vinhos. Muito bonito. Então, os grupos são montados ali no decorrer do dia, assim como os grupos de degustação também.
Muito boa explicação aí para a gente, inclusive essa questão bacana. da Agora poda Alberto, adulta. agora o Alberto está me devendo um Agradeço almoço. muito a oportunidade, viu, Alberto? De utilizar o seu espaço aí, né? E toda a Claro, sua rede de comunicação. Isso é muito Prazer para a importante para a gente gente. conversar com produtores, conhecer É muito história. importante expor um pouco do nosso trabalho, né? Falar um pouco de como é essa claro. tecnologia, esse investimento de pessoas, de treinamento, de técnica, né? Para ter Sim, uma qualidade boa. Isso é Agradecer. importante. Às vezes as pessoas não fazem a mínima ideia de tudo isso que tem por trás da garrafa e aí é. reclama do preço, né, Alberto? Você disse aí. Aí cada um dá uma Não pincelada, teve né? esse Porque... problema lá não, viu? O pessoal prova o vinho, gosta bastante, compra bastante. E esses espaços que vocês dão para a gente ajudam muito nisso, né? Ajuda Claro, muito a mostrar isso, né? A virar é, isso aí e o cara provar e falar, nossa, é verdade, exatamente. realmente o vinho é bom. Espero vocês lá, tá bom? Vamos lá, Obrigado Guto, mais uma vez. obrigado. Muito Muito obrigado mais uma vez. Tá bom, muito obrigado, então, pelo seu Obrigado Valeu, tempo mais uma aí. gente. vez. Obrigado, viu? Fique bem, com Abração. saúde. Vamos se Um abraço encontrar de novo. Vocês também. Um abraço e aí. até encontro presencial.